Dia, espero que todos estejam bem. Eu gostaria agora de começar a dar continuidade, né, ao nosso projeto da leitura do bimestre, onde a gente vai ler Dom Casmurro, de Machado de Assis. E aí eu queria apresentar para vocês um pouquinho sobre o autor, tá? Eu sou a Fabiola Labê, sou professora de língua portuguesa, e essa aula, ela está atendendo a habilidade EM13 LP48, onde identificamos assimilações, rupturas e permanências no processo de constituição da literatura brasileira e ao longo da trajetória, por meio de leitura e análise de obras fundamentais do cânone ocidental, em especial da literatura portuguesa, para perceber a historicidade de matrizes e procedimentos estéticos. Então vamos lá. O contexto histórico de Machado de Assis, vamos falar um pouquinho sobre isso, que é muito importante para a gente poder localizar ali a forma como ele escreve, né? Então o Brasil, nessa passagem do romantismo para o realismo do Machado, ele sofreu inúmeras mudanças, né? Muitas mudanças mesmo. Ali na época a gente já tinha escritores como Castro Alves, José de Alencar, eles foram preparando o terreno para a ascensão da literatura. O país já tinha vivenciado a Guerra do Paraguai, uma campanha abolicionista, o fortalecimento da economia agrária e também a queda da escravidão e do império criou uma nova realidade no país, né? A vida social e cultural se tornou mais ativa, mais presente e, ao mesmo tempo, muito mais influenciada pelos ideais europeus de liberalismo, cientificismo, positivismo, etc. O Machado, ele nasceu nessa época no Brasil, nasceu no Rio de Janeiro, ele era mestiço, ele cresceu sob os cuidados de uma madrasta, porque os pais dele morreram muito cedo, né? Ele frequentou a escola pública, mas começou a trabalhar muito cedo, alcançou boa posição como funcionário público. Machado foi também fundador e membro da Academia Brasileira de Letras. Ele foi, além de um escritor de romances impecável, considerado hoje o maior escritor brasileiro, né? Ele foi também escritor de crônicas, de contos, de artigos, tradutor, traduziu histórias de Edgar Allan Poe, e ele produziu a melhor prosa brasileira do século XIX, sem sombra de dúvidas. Tá? A gente tem na literatura do Machado algumas coisas assim, a exploração psicológica dos personagens, ele trata muito de relações humanas, dos sentimentos, daquilo que as pessoas estão vivenciando, das impressões que elas passam para os outros. Tá? A literatura dele também é muito marcada pela ironia, pelo ceticismo, e aí mostra muito as intenções dele de falarem sobre o comportamento humano. Né? A mulher, na obra de Machado, isso a gente vê muito na Capitu, ela desvincula daquela visão conservadora. A mulher é uma pessoa mais livre, ela é real, ela não é romantizada, ela não é fantasiada. Por conta disso, também, o Machado aborda muito a questão do adultério, né? Que são coisas mais reais, mais palpáveis, por assim dizer. Né? As características, nós conseguimos identificar algumas características bem marcantes no trabalho dele. Muitas vezes nós, leitores, somos convidados a refletir sobre a obra. Então, a gente está lendo, a gente fica muito tempo pensando sobre aquilo, muito tempo. A gente fica refletindo, a gente fica questionando, o debate a respeito dessas obras é uma coisa muito, muito esclarecedora, muito interessante, agrega muito em questões de complexidade psicológica dos personagens e da história. Né? Os personagens deles são burgueses, geralmente são burgueses, porque Machado era de uma classe. Ele era de uma classe mais pobre, né? Mas ele conseguiu uma boa colocação na sociedade. Tá? Como eu disse, as mulheres femininas são fortes, são dominadoras, e a gente tem ali o adultério como um tema muito comum na criação dele. Isso a gente vai ver muito em Dom Casmurro, que é o livro que a gente vai ler mais para frente. Tá? É uma obra também que apresenta muito humor, muita intertextualidade. Tá? A abordagem do Machado, o Machado aborda muito questões sociais, muitas críticas à burguesia, as obras dele são recheadas de ironia, ele questiona muito a sociedade da época. Tá? O fato de que o Rio de Janeiro passava por uma transição, ele
foi planejado baseado no urbanismo de Paris, traz uma sofisticação burguesa que o Machado questiona muito, né? O Machado questiona essa essa elitização da burguesia, e isso torna as obras dele bem interessantes. Tá? Vamos falar um pouquinho de Dom Casmurro. Né? Dom Casmurro foi publicado em 1900, 1899, 1900. Ele é narrado pelo protagonista, que é o Bentinho, então nós temos aqui um narrador personagem. Né? Logo no início do livro, o Bentinho, já velho, ele apresenta ao leitor a oportunidade de conhecer a história de vida dele. Então ele nos conta uma história do passado, né? Eles nos transporta para o passado para contar a história dele, desse amor dele pela Capitu, dos conflitos dele, né? O primeiro grande conflito do Bentinho é que ele se apaixona pela Capitu, mas ele precisa ir por seminário, né? Atendendo uma promessa que a mãe dele fez. Então esse é o primeiro conflito, né? E o outro grande conflito que traz muito debate na obra é a questão de se Capitu traiu ou não o Bentinho com o Escobar, que era o melhor amigo dele na época. Tá? E aí eu venho aqui propor para vocês o seguinte: nós vamos ler Dom Casmurro durante esse bimestre, vamos debater muito ele, e aí a minha proposta é que vocês vão fazer, com base nesse resumo, com base nessa pequena aula que eu passei para vocês, eu sei que vai surgir muita dúvida, muita pergunta a respeito do que pode realmente ter acontecido nessa história. Então pensem, anotem que perguntas vocês podem fazer sobre Dom Casmurro a partir disso, tentem respondê-las usando só o que vocês imaginam. Tá? E mais para frente, quando nós terminarmos a leitura, a gente vai voltar essas perguntas e debater as respostas de vocês e debater o assunto que vai agregar muito para todos nós, tá bom? Lembrando que a obra do Machado de Assis ela está disponível em domínio público, ok? Obrigada e até a próxima.